Eles disseram que era só uma lenda, até que a primeira criança desapareceu. No coração árido da Bahia, onde o sol castiga sem piedade e a terra clama por misericórdia, a vila de Serra Negra guardava um segredo sombrio. As histórias sussurradas pelos anciãos falavam de uma criatura que rondava as matas nas noites de lua cheia, mas poucos davam crédito. Isso até que pequenos desaparecimentos começaram a assombrar a comunidade. Entre os moradores, havia um homem de semblante fechado e olhar penetrante. Joaquim, conhecido por todos como o Caçador. Com cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas, ele carregava um passado envolto em mistério. Alguns diziam que ele havia enfrentado horrores indescritíveis em terras distantes. Outros, que ele próprio era uma lenda viva. Naquela noite fatídica, os uivos cortaram o silêncio como lâminas afiadas. As mães agarraram seus filhos, os homens trancaram as portas, e o medo se espalhou como fogo em palha seca. Joaquim, porém, não se escondeu. Armado com sua velha espingarda e coragem inabalável, ele seguiu o som que ecoava pelas matas, determinado a confrontar o mal que ameaçava sua terra. Enquanto adentrava a escuridão, lembranças de um passado doloroso invadiam sua mente. Imagens de uma família perdida, de promessas não cumpridas e de uma maldição que ele jurara quebrar. Cada passo o aproximava não apenas da criatura, mas também de seus próprios demônios internos. Ao chegar a uma clareira iluminada pela luz prateada da lua, Joaquim avistou a figura imponente do lobisomem. Seus olhos brilhavam com fúria e seus dentes gotejavam sangue. O confronto era inevitável. Mas, ao mirar sua arma, uma revelação chocante paralisou Joaquim. Os olhos da criatura eram familiares. O cheiro de sangue e terra molhada ainda pairava no ar quando Joaquim recuou, paralisado diante da besta. Aqueles olhos, agora nublados pela dor e confusão, eram os mesmos que ele via todas as noites em seus pesadelos. A lembrança veio como um trovão rasgando o céu. Ana, sua irmã mais nova, desaparecida há 15 anos, na mesma floresta onde agora enfrentava o que jamais poderia imaginar. Seria possível? Anos antes, quando Joaquim era apenas um jovem destemido, sua família vivia em uma fazenda isolada nos arredores de Serra Negra. O pai, Severino, era um homem severo e supersticioso. Acreditava nas maldições que corriam no sangue. Joaquim sempre zombara dessas histórias, até a noite em que Ana sumiu sem deixar rastros. Os vizinhos culparam um bicho selvagem. O pai, no entanto, sabia a verdade. E a verdade era uma herança que Joaquim se recusava a aceitar. A partir daquela noite, Severino mergulhou numa espiral de desespero e culpa. Passou a beber e falar com os mortos. Joaquim, inconformado, deixou a casa jurando que voltaria quando tivesse forças para acabar com o mal que levara sua irmã. Vagou pelo sertão, estudou antigos grimórios em Salvador, enfrentou horrores em Pernambuco e caçou criaturas nas sombras do país. Cada ferida que ganhava era um passo rumo ao passado que evitava confrontar. Agora, ao encarar o lobisomem, Joaquim sentia o peso de suas escolhas. E se Ana nunca tivesse sido vítima? E se tivesse se tornado o que ele sempre caçou? O coração apertava no peito, enquanto memórias de infância surgiam como fantasmas. Risadas sob a mangueira, os olhos brilhantes de Ana quando ele a protegia dos pesadelos. Ele havia prometido cuidar dela. Mas e se ele fosse o pesadelo? Voltando ao povoado, Joaquim procurou o velho padre Vicente, o último que conhecera seu pai. O padre hesitou ao vê-lo, como se temesse o que trazia consigo. Seu pai sabia, meu filho, disse com voz rouca. A maldição nasceu na sua família. Severino era portador, mas nunca se transformou. Era recessivo. Mas vocês eram os filhos do lobo. A revelação caiu como um trovão, e Joaquim cambaleou sem chão. Era por isso que Severino o mantinha longe das matas. Por isso havia queimado todos os espelhos da casa e proibido os filhos de sair nas noites de lua cheia. Não era proteção contra o mundo lá fora. Era proteção contra eles mesmos. Joaquim não sabia mais o que era: caçador ou criatura.
A dúvida o corroía como ferrugem em metal esquecido. E se sua própria alma estivesse corrompida? Decidido a descobrir a verdade, Joaquim voltou à antiga fazenda da família. O lugar era agora uma ruína, sufocada por mato e silêncio. No antigo porão, encontrou o diário do pai. As páginas falavam de arrependimento, de rituais interrompidos, de uma filha levada por um clã de criaturas e de um filho que deveria ter sido protegido a qualquer custo. Joaquim leu até suas mãos tremerem. A maldição não vinha do exterior, vivia nele. Ao sair do porão, sentiu um cheiro doce e familiar. Jasmim. Ana sempre usava flores nos cabelos. A brisa soprou e ele ouviu um sussurro. Você me abandonou. Joaquim caiu de joelhos. Lágrimas quentes desceram por seu rosto endurecido. Não era mais só sobre salvar a vila. Era sobre salvação própria, sobre redimir sua alma manchada e, quem sabe, libertar Ana do inferno que a consumia. Naquela noite, ele olhou para o céu, e a lua cheia estava de novo lá, implacável e testemunha de tudo. Um plano começou a se formar em sua mente. Ele não podia mudar o passado, mas poderia enfrentar o presente com olhos abertos. O próximo confronto seria diferente. Não por ódio, mas por amor. Ele deixaria de ser o caçador. Para salvar Ana, talvez tivesse que se tornar o monstro que sempre temeu. A lua cheia já se erguia como um olho faminto no céu quando Joaquim desceu até a vila com passos firmes e silenciosos. Trazia no semblante a determinação de quem não tinha mais para onde correr. Ele havia caçado lobisomens por anos, mas agora sabia que o próximo confronto seria com uma criatura que partilhava seu sangue. E isso mudava tudo. Era mais do que uma caçada, era uma expiação. O povoado inteiro já sussurrava sobre a volta da fera do sertão, e as crianças choravam ao ouvir os uivos que vinham das serras. Joaquim armou armadilhas ao redor da floresta, cruzes de madeira de aroeira e facas embebidas em prata. Ele sabia que não podia cometer erros. O lobisomem não era apenas uma fera faminta, era Ana. E ela não era a única. O diário do pai falava de uma linhagem, uma alcateia. Na velha capela, Joaquim se ajoelhou uma última vez. Deus perdoe o que vou fazer. Seus olhos estavam inchados, mas firmes. Não existia mais redenção sem dor. As sombras da floresta começaram a se mover e com elas vieram os primeiros sinais. Pegadas que desapareciam no vento, galhos quebrados, o odor agridoce da criatura. O lobisomem estava perto. E não estava sozinho. De repente, um uivo ecoou pelas árvores, profundo, longo e cheio de uma dor primal. Joaquim reconheceu na hora. Ana. Correu em direção ao som, desviando das armadilhas como se conhecesse o caminho de olhos fechados. Na clareira, encontrou não um, mas 3 lobisomens. Cada um com olhos flamejantes e corpos cobertos de cicatrizes. E no centro, ela, Ana, em sua forma bestial, o encarava com a tristeza de séculos nos olhos. Os lobisomens hesitaram. Ana avançou lentamente, o focinho arfando, os músculos tensos. Joaquim baixou a arma. Se ainda há algo humano em você, me ouça. A fera soltou um rosnado, mas não atacou. Joaquim sentiu o coração pesar como chumbo. Ele não poderia matá-la. Mas então os outros lobisomens uivaram em resposta e atacaram. Não havia mais escolha. A luta começara. Foi um combate feroz. Joaquim girava entre golpes e dentes usando cada truque que aprendera. O cheiro de prata queimava o ar e os gritos dos monstros ecoavam como lamentos de condenados. Ele não lutava contra animais, lutava contra irmãos perdidos, contra o sangue que corria dentro de si. A cada golpe, lembrava-se de sua família, da promessa feita a Ana, do que jurara proteger. Ana, em meio à batalha, se encolheu, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Joaquim, ensanguentado, correu até ela e a segurou pelos ombros peludos. Lembra de mim, Ana. Sou eu, Joaquim. Por um instante, os olhos dela brilharam com humanidade. E então ela gritou, um som horrível, entre um lamento humano e um uivo monstruoso. Antes de cair ao chão, contorcendo-se. Com o último raio da lua, os outros lobisomens fugiram, deixando apenas o eco de sua fúria. Ana permaneceu,
desacordada, nua, sob a luz fria. Joaquim a cobriu com seu casaco, lágrimas misturadas ao sangue em seu rosto. A maldição ainda vivia, mas talvez, só talvez, houvesse uma chance de redenção. No entanto, mal sabia ele que o verdadeiro horror estava só começando. E o próximo lobisomem a despertar não seria Ana. O dia amanheceu cinzento e abafado, como se o céu soubesse o que estava por vir. Joaquim permaneceu ao lado de Ana, que ainda dormia profundamente no casebre abandonado onde a escondera. Seu corpo, agora humano, parecia frágil. Mas os olhos, quando abertos, ainda carregavam o brilho sombrio da fera. O lobisomem não morria ao amanhecer. Ele apenas dormia, à espera da próxima lua cheia. Enquanto ela repousava, Joaquim voltou à fazenda, guiado por um pressentimento que o corroía. No sótão, entre vigas apodrecidas e móveis cobertos de pó, encontrou um baú antigo com o símbolo de uma meia-lua em chamas. Dentro, um livro em couro grosso, A Herança da Sombra. As páginas falavam de uma linhagem maldita, iniciada no século XVII, por um senhor de engenho que selou um pacto de sangue com forças esquecidas, e cujos descendentes agora carregavam a maldição do lobisomem. O nome do patriarca: Dom Aleixo Nogueira, trisavô de Severino. A maldição não era um castigo divino, mas uma arma, um dom sombrio, passado de geração em geração para garantir força, poder e domínio sobre as terras e o povo. Joaquim tremeu ao perceber. Ele não era apenas caçador. Era o herdeiro de um legado de monstros. O lobisomem não era uma aberração. Era a linhagem real da sua família. O livro também falava de uma irmandade secreta chamada a Ordem da Lua Quebrada, formada por descendentes e cultuadores da besta. Alguns caçadores, outros adoradores. Joaquim se lembrava vagamente dos encontros noturnos do pai com homens estranhos. Agora tudo fazia sentido. Havia mais como ele. E talvez outros como Ana, espalhados pela Bahia, pela Caatinga, talvez pelo Brasil inteiro. Decidido a entender o que enfrentava, Joaquim buscou o único homem que poderia confirmar tudo. Zé Candeeiro, um antigo feiticeiro que vivia nos confins da Chapada Diamantina. O velho o recebeu em silêncio, olhos brancos como se visse além da carne. "Você veio tarde, menino lobo", disse com voz quebrada. "Você despertou a alcateia, e eles não vão parar até tomar o que é deles." Joaquim engoliu seco. "O quê?" "A alma da irmã." E a sua Zé revelou que a maldição não podia ser curada, apenas contida. E havia um ritual, conhecido como rasga-lua, capaz de selar o espírito do lobisomem em um corpo humano para sempre. Mas o preço era alto. Um sacrifício de sangue de dentro da própria linhagem. Joaquim sabia o que isso significava. Para salvar Ana, ele teria que oferecer algo mais do que coragem. Teria que oferecer a si mesmo. Enquanto retornava à vila, sentia os ventos mudarem. Era como se algo o observasse, silenciosamente. Os bois mugiam com medo, os cães uivavam sem razão. E à noite, enquanto Ana dormia, ela sussurrava nomes. Nomes de mortos da família, como se as vozes dos antepassados falassem por ela. Joaquim não podia ignorar. Ela estava se tornando uma matriarca da alcateia. Naquela noite, ao escrever seu próprio testamento, com mãos trêmulas, Joaquim chorou. Não por medo, mas porque sabia que não havia mais fuga. A caçada final se aproximava, e pela primeira vez em toda a sua vida, ele não sabia se queria vencer. Porque talvez o verdadeiro monstro não fosse o lobisomem. Talvez fosse o homem que pensou que podia derrotá-lo. A floresta estava viva com sussurros quando Joaquim adentrou seus caminhos tortuosos, levando Ana nos braços. O céu se tingia de vermelho e a lua surgia lentamente, inchada e faminta. A clareira onde o ritual aconteceria fora marcada por Zé Candeeiro com símbolos arcaicos esculpidos no chão. No centro, um altar de pedra coberto com sangue seco. Joaquim sabia. Quando a lua estivesse no ponto mais alto, o lobisomem despertaria. E ele teria que escolher. Ana começou a se contorcer nos braços dele, pele vibrando, ossos rangendo.
A transformação começava. Ele a deitou no altar com cuidado, segurando-lhe a mão com força. Eu tô aqui, minha irmã. Mas os olhos dela já não o viam. Eram olhos de fera, olhos que buscavam carne. Joaquim, com a faca cerimonial em punho, lembrou das palavras do feiticeiro. Ou o sangue da linhagem sela, ou a alcateia devora. As árvores pareciam respirar ao redor, sombras se formando entre os galhos. E então, eles chegaram. Os outros. 4 lobisomens, cada um maior e mais grotesco que o outro, cercaram a clareira. Tinham rostos de homem e bicho, garras afiadas, bocas salivando. Um deles se aproximou, mais velho, olhos pálidos como gelo. Você não é caçador, Joaquim. É um rei sem trono. Chegou a hora de aceitar seu lugar entre nós. Joaquim hesitou. Cada parte de seu corpo gritava para lutar, mas a dúvida enraizava. E se ele fosse como eles? E se todo o ódio que carregara até ali fosse apenas medo de si mesmo? Ele olhou para Ana, agora parcialmente transformada, olhos suplicantes. Ela balbuciou. Acaba comigo. O coração dele explodiu em dor. A única forma de salvá-la era matá-la, e talvez morrer com ela. Ele ergueu a faca, lágrimas descendo livres pelo rosto. Perdoa, Ana. Mas antes que pudesse desferir o golpe, algo o atingiu pelas costas. Caiu ao chão, sangrando. Os lobisomens avançaram, mas um uivo atravessou a noite. Ana se ergueu completamente transformada, os pelos eriçados, olhos flamejantes. Ela atacou os outros lobisomens com uma fúria ancestral. Não era mais vítima, era uma alfa, e protegia o irmão. A luta foi brutal. Garras contra dentes, sangue espirrando entre as árvores. Joaquim, mesmo ferido, rastejou até o altar. Pegou o livro do ritual, recitou as palavras em voz fraca. Um vento violento varreu a clareira. Uma luz azulada cercou Ana, que caiu de joelhos, urros de dor saindo de sua boca. O selo estava se formando. Mas precisava de mais. Precisava de sangue. Sangue de Joaquim. Sem pensar, ele cortou a própria mão e pressionou contra o peito dela. Você vai viver, mas vai viver livre. A luz explodiu. Os lobisomens restantes fugiram como sombras queimadas. Quando tudo cessou, Ana estava caída, nua, mas viva, humana. E Joaquim, pálido, ensanguentado, quase morto, mas sorrindo. Ele havia vencido. Ou assim pensava. Ao abrir os olhos uma última vez, Joaquim viu seu reflexo na poça de sangue. Mas não era seu rosto. Era o do lobisomem. Os olhos brilhavam prateados. O selo funcionou. Mas a fera agora vivia nele. A vila de Serra Negra voltou ao seu silêncio antigo, como se as cicatrizes da noite anterior tivessem sido engolidas pelo tempo. Ana caminhava sozinha pelas trilhas de terra, o sol queimando seus ombros enquanto os moradores a observavam de longe, como se vissem uma assombração vestida de carne. Ela não dizia uma palavra. Trazia nos braços o diário do pai e no peito a ausência do irmão. No alto da serra, onde o vento assovia como alma penada, Ana acendeu uma vela diante da cruz de madeira que ela mesma fincou no solo. Aqui repousa Joaquim Nogueira, último caçador da linhagem maldita, ela murmurou. Mas no fundo sabia. Ele não repousava. Ele existia em algum lugar entre o homem e o monstro, preso entre dois mundos. O ritual o selara, mas não o libertara. Alguns dias depois, um viajante chegou à vila. Um homem estranho, de fala macia e olhos frios demais para um rosto tão jovem. Sentou-se na venda, pediu cachaça e perguntou, como quem não quer nada, se ali havia alguma história antiga de lobisomem. O silêncio caiu como pedra. Um velho se aproximou, olhando o forasteiro com desconfiança. E por que o senhor quer saber disso? O homem sorriu. Digamos que sou estudioso de linhagens e estou rastreando uma. Tirou do bolso um pedaço de couro antigo com um símbolo. Meia-lua em chamas. Ana viu de longe. Seu coração congelou. A alcateia não estava extinta.
estava apenas adormecida, espalhada, reorganizando-se. Joaquim havia interrompido um ciclo, mas o sangue ainda clamava, e o chamado da lua nunca se cala por muito tempo. Naquela mesma noite, Ana partiu. Levava consigo o diário, uma faca de prata e a lembrança de um irmão que escolheu morrer para salvá-la. Ela agora era livre. Mas a liberdade vinha com um preço: proteger os outros daquilo que um dia a consumiu. Ela não era mais vítima. Era guardiã. E se o mal retornasse, se o lobisomem voltasse a uivar, ela estaria pronta. Enquanto sumia pelas estradas poeirentas da Bahia, o vento trouxe um som longínquo, um uivo. Não era um som qualquer. Era um chamado, um aviso, um lamento. Ou talvez, um reencontro. Porque toda maldição, por mais enterrada que esteja, sempre encontra uma forma de acordar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe e preciso compartilhar uma experiência que me assombra até hoje. Aconteceu há uns 15 anos atrás, quando eu tinha por volta dos 20 e poucos anos, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde meu tio Joaquim morava. Ele trabalhava como motorista de ônibus intermunicipal e frequentemente passava dias fora, dormindo no alojamento da empresa de transporte. Como a casa dele ficava um pouco isolada, próxima a uma área de mata densa, ele sempre pedia para o seu Antônio, um senhor aposentado que morava na casa vizinha, dar uma olhadinha na propriedade. Naquela época, eu estava passando por um momento complicado na minha vida. Tinha acabado de terminar a faculdade e não conseguia emprego na minha área. Então, às vezes, visitava meu tio nos fins de semana para espairecer um pouco, fugir da pressão que meus pais faziam. Lembro que era um final de semana durante a Quaresma, aquele período antes da Páscoa, que muita gente, por ali, ainda respeitava bastante. A lua cheia brilhava no céu como um olho vigilante quando cheguei à casa do meu tio naquela sexta-feira. Joaquim tinha voltado de uma viagem longa e estava sentado na varanda, conversando com seu Antônio quando me aproximei. Percebi que o velho parecia meio agitado, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que já tinha esfriado. "Você não vai acreditar no que aconteceu aqui ontem à noite", disse meu tio assim que me viu. Sentei-me ao lado deles, curioso, enquanto seu Antônio, um homem normalmente calmo e de poucas palavras, começou a relatar algo que fez minha espinha gelar. Sua voz embargada e os olhos arregalados já me davam a impressão de que não era uma história qualquer sobre alguma raposa atacando o galinheiro, como era comum acontecer naquela região. "Foi de quinta para sexta-feira", começou seu Antônio, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Eu estava em casa, assistindo televisão, já era quase meia-noite quando escutei um barulho estranho vindo da direção da sua casa, Joaquim. Não era um barulho qualquer, sabe? Era como se as galinhas estivessem completamente em pânico." O velho fez uma pausa e deu um gole no café frio, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse revivendo aquela noite. "No começo pensei que podia ser ladrão, ou talvez uma raposa que às vezes aparece por aqui. Peguei meu facão velho, aquele que uso para cortar mato, e saí para verificar. A noite estava clara por causa da lua cheia, uma claridade que deixava tudo com uma aparência meio fantasmagórica, e quanto mais eu me aproximava do seu terreno, mais agitado o galinheiro ficava. Quando cheguei perto do portão da sua casa", continuou o senhor, agora com a voz mais baixa, quase um sussurro, como se temesse que alguém além de nós pudesse ouvir, "vi uma sombra se movendo dentro do cercado do galinheiro. Algo grande, muito maior que uma raposa ou um cachorro comum. Meu coração disparou, mas mesmo assim, continuei andando. Foi aí que aconteceu." Seu Antônio engoliu em seco, e pude notar que pequenas gotas de suor começavam a se formar em sua testa, apesar da brisa fresca da noite. Quando fui abrir o portão, aquela coisa percebeu minha presença. O que eu vi, meu Deus? Era um cão, mas não um cão comum. Era enorme, do tamanho de um bezerro, todo coberto de pelo prateado que brilhava sob a luz da lua. Ele se virou para mim e juro pelos céus que nunca vou esquecer aqueles olhos incandescentes, amarelos como o fogo do inferno. "Foi tudo muito rápido", seu Antônio continuou, sua voz trêmula revelando o terror que ainda sentia.
aquela criatura noturna me encarou por um instante que pareceu uma eternidade. As galinhas estavam completamente enlouquecidas no galinheiro, e eu fiquei paralisado, com o facão na mão, incapaz de me mover. Então ele se ergueu nas patas traseiras. Nesse momento notei que meu tio também estava tenso, passando a mão repetidamente pela nuca, como sempre fazia quando estava nervoso. Não era um cachorro, Felipe. O que eu vi foi uma figura híbrida, metade homem, metade lobo. Tinha garras afiadas que pareciam facas e o focinho cheio de presas que brilhavam sob a lua. Eu sou um homem velho. Já vi muita coisa nessa vida, mas nunca imaginei que testemunharia algo assim. O senhor fez uma pausa e olhou ao redor, como se temesse que a criatura pudesse estar por perto, ouvindo seu relato. Ele não atacou. Graças a Deus, ele não atacou. Num movimento que não parecia possível para um animal daquele tamanho, ele saltou por cima da cerca, uma cerca de quase 2 metros, numa velocidade surpreendente. Nem parecia real, tamanha agilidade. Deixou pegadas enormes no chão de terra e sumiu em direção àquela mata densa que fica nos fundos da propriedade. Seu Antônio apontou para a floresta escura que se estendia além da casa. O mais estranho é que, enquanto corria, ouvi um uivo que não era totalmente animal nem totalmente humano. Foi o som mais arrepiante que já escutei em toda a minha vida, como se fosse um lamento de alguém sofrendo durante uma metamorfose dolorosa. Meu tio, homem de poucas palavras e sempre prático, olhava para o Sr. Antônio com uma expressão que misturava incredulidade e receio. Você tem certeza que não era algum cachorro selvagem, seu Antônio? Talvez um lobo que desceu da serra? Perguntou ele, tentando encontrar uma explicação racional. Mas o velho balançou a cabeça firmemente. Joaquim, eu sou nascido e criado nessa região. Conheço cada bicho que habita essas matas. O que eu vi, o que me encarou naquela noite não era natural. Foi então que notei algo que não tinha percebido antes. Marcas de garra profundas na porta do galinheiro. 3 riscos paralelos na madeira, tão fundos que pareciam feitos com alguma ferramenta, não com garras de animal. Aproximei-me para examinar melhor e senti um calafrio percorrer minha espinha. Aqueles arranhões eram grandes demais, fortes demais para qualquer animal conhecido da região. Vocês sabem que mês estamos, não é? Perguntou seu Antônio, com um tom sombrio na voz. É época de Quaresma. Minha avó sempre dizia que é nesse período que a maldição ancestral se manifesta mais fortemente. Ele baixou a voz ainda mais, como se o que fosse dizer pudesse invocar alguma presença indesejada. Lobisomem. É isso que atacou seu galinheiro, Joaquim. As lendas do folclore local não são apenas histórias para assustar crianças. O pessoal mais antigo da vila sempre falou de uma família que carregava essa maldição. Dizem que fizeram um pacto sobrenatural há gerações, e desde então, durante a lua cheia na Quaresma, um de seus descendentes se transforma nessa besta incontrolável. Meu tio e eu trocamos olhares desconfortáveis. Cresci ouvindo essas histórias, mas sempre as tratei como superstições de gente antiga, coisas que minha avó contava para nos fazer comportar quando éramos crianças. Vocês não estão entendendo a gravidade da coisa. Continuou seu Antônio, percebendo nossa hesitação. Nos últimos 3 meses, houve pelo menos 5 desaparecimentos inexplicáveis na região. Lembram do filho do Tibúrcio, aquele que trabalhava na serraria? Sumiu depois de sair do bar, numa noite de lua cheia. Encontraram apenas seu chapéu perto da entrada da mata, junto com rastros misteriosos que os caçadores não conseguiram identificar. E a sobrinha da dona Cleide, que desapareceu quando voltava da escola. Dizem que acharam pedaços de roupa dela manchados de sangue, com marcas que pareciam de um ataque violento de algum animal. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. A brisa noturna soprava entre as folhas das árvores próximas, produzindo um som que agora parecia sinistramente semelhante a sussurros. Notei que meu tio, sempre cético e racional, agora parecia genuinamente preocupado. Mesmo que seja verdade, seu Antônio, o que podemos fazer? Não é como se pudéssemos chamar a polícia e dizer que tem um lobisomem à solta.
disse ele, tentando soar prático, mas sua voz traía seu nervosismo. O velho suspirou profundamente e tirou do bolso um pequeno embrulho de tecido desgastado. Minha avó me ensinou um ritual de proteção que mantém essas criaturas afastadas, explicou, abrindo o pano para revelar um pequeno amuleto de prata em forma de cruz. A prata é fatal para essas criaturas. Ela queima sua pele amaldiçoada e pode até mesmo forçá-las a reverter a transformação. Enquanto o velho explicava sobre o amuleto, lembrei-me de histórias que meu avô contava, sentados à beira da fogueira nas noites de inverno. Ele mencionava casos de testemunhas aterrorizadas que juravam ter visto homens se transformando em lobos sob o luar. Na época, eu ria daquelas histórias, achando que eram apenas invenções para entreter crianças. Agora, sentado ali na varanda da casa do meu tio, com o relato vívido de seu Antônio e aquelas marcas de garra no galinheiro, tudo parecia assustadoramente possível. Eu tenho um primo que foi mordido por algo que ele não conseguiu identificar quando estava caçando perto de Três Cruzes. Compartilhou seu Antônio, os olhos perdidos em recordações distantes. Depois disso, ele mudou. Ficava agitado durante as noites de lua cheia, e às vezes acordava com a roupa toda rasgada e sem memória do que tinha acontecido durante a noite. A infecção pela mordida, segundo os antigos, é uma das formas de transmitir a maldição. Essa noite vai ser lua cheia de novo, observou meu tio, olhando apreensivamente para o céu que começava a escurecer. O sol já estava se pondo, colorindo o horizonte com tons alaranjados que logo dariam lugar à escuridão da noite. E se a criatura voltar? Ela, obviamente, estava interessada nas galinhas, mas e se dessa vez decidir entrar na casa? A preocupação na voz dele era palpável. Seu Antônio se levantou, seu corpo velho parecendo mais cansado e curvado do que nunca. Vou buscar mais alguns amuletos em casa. E vocês deveriam reforçar as fechaduras das portas e janelas. Não saiam depois do anoitecer por nada desse mundo. Enquanto o velho seguia em direção à sua casa, meu tio virou-se para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes em seu rosto normalmente tranquilo. Você acha que devemos ligar para alguns vizinhos, organizar uma espécie de caçada? Foi então que senti uma urgência estranha, uma sensação que nunca havia experimentado antes. Algo dentro de mim me dizia que organizar uma caçada seria perigoso, não apenas para a criatura, mas principalmente para os caçadores. Não, tio. Acho que não devemos envolver mais pessoas nisso. Se o que seu Antônio viu for realmente um lobisomem. Hesitei ao pronunciar aquela palavra, que até poucas horas atrás era apenas parte de contos folclóricos para mim. Então, estamos lidando com algo que não compreendemos completamente. Poderíamos colocar pessoas em risco. Meu tio pareceu considerar minha opinião por um momento, então assentiu lentamente. Talvez você tenha razão. Vamos fazer o que seu Antônio sugeriu e preparar a casa para passar a noite. Começamos a checar as trancas das janelas e portas, colocando móveis pesados contra as entradas mais vulneráveis. O tempo todo, eu não conseguia parar de pensar naquela criatura, num misto de medo e, devo admitir, uma curiosidade mórbida que não conseguia controlar. Quando seu Antônio retornou, trazia consigo não apenas os amuletos prometidos, mas também um velho livro de capa de couro, tão desgastado que mal dava para ler o título gravado na lombada. Encontrei isso entre as coisas da minha avó, explicou ele, colocando o livro sobre a mesa da cozinha com cuidado, como se manuseasse uma relíquia frágil. Ela era conhecida na região como uma espécie de curandeira, sabia muito sobre essas coisas do outro lado, como ela costumava dizer. Abriu o livro com cuidado, revelando páginas amareladas preenchidas por uma caligrafia delicada e desenhos meticulosos. Em uma das páginas havia a ilustração de uma figura híbrida, metade homem, metade lobo, com detalhes tão precisos que me causaram arrepios. Os olhos incandescentes da criatura no desenho pareciam me encarar, mesmo sendo apenas tinta no papel. Abaixo da ilustração havia anotações sobre a transformação, detalhando como, sob a influência da lua cheia, principalmente durante certos períodos místicos como a quaresma, a metamorfose ocorria.
A pessoa amaldiçoada perdia o controle de seu corpo e mente, transformando-se naquela besta feroz e, ao amanhecer, voltava à forma humana com apenas fragmentos de memória do que havia feito durante a noite.